Bom, pessoal, a gente está de volta com o nosso segundo vídeo sobre o uso de pacotes de otimização para a implementação de modelos matemáticos, certo? E dessa vez a gente vai fazer uso das implementações de entidades matemáticas do Sage, tá bom? Novamente, a gente vai implementar um modelo matemático apresentado nas notas de aula. Dessa vez a gente vai implementar o problema do emparelhamento máximo, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no código, tá? A gente está utilizando essa linha aqui para importar todas as definições do Sage que estariam disponíveis em um notebook Sage, né? Lembrando que a gente está utilizando um notebook Python com o Python do Sage, mas por padrão o notebook do Sage ele já tem todas essas definições importadas, mas como a gente quer evitar o pré-processador do Sage, a gente está fazendo a chamada dessa linha bem aqui, para a gente ter de volta todas as definições do Sage, mas sem a complicação do pré-processador, tá bom? Pois bem, aqui a gente tem a mesma linha de antes, da aula anterior, onde a gente está importando a classe model desse módulo docplex_mp model, tá bom? E é isso que vai representar o nosso modelo matemático. E aqui eu estou importando o itertools como IT, e eu estou fazendo isso porque a gente vai utilizar algumas facilidades combinatórias que ele entrega para a gente, tá bom? O itertools é uma parte da biblioteca de Python que eu recomendo bastante vocês conhecerem, tá? É bastante útil. Para além dele, também tem o FuncTools e tem o SciTools. São ferramentas no mesmo espírito, coleções de formas, maneiras de passear, de iterar por coleções, certo? Com uma característica mais funcional. E o SciTools em particular, o SciTools em particular, ele preza pelo desempenho, né? Então ele faz uso de umas implementações a um nível mais baixo, tá? Então se você aprende TerTools, FuncTools, SciTools, você está bem. Você consegue programar em Python de uma forma mais concisa, tá bom? Então, itertools aqui pra gente, só o basiquinho mesmo. Ah, então a gente vai, dessa vez tem uma abordagem diferente, que é uma abordagem que eu prefiro, né? Que é o seguinte, na aula anterior a gente desenvolveu um notebook em que a implementação do modelo matemático ficava, digamos, espalhada, né? Pelas células do notebook. E era até natural, porque era a primeira vez que a gente estava vendo, a gente estava utilizando o notebook muito mais para uma, uma funcionalidade de explicação, de uma funcionalidade ilustrativa, do que mesmo como uma ferramenta para um uso mais. É, para um uso mais menos didático, né? Por um uso mais profissional, vamos assim dizer. Então, essa abordagem eu considero ela mais enxuta, tá? Eu considero, eu considero que ela deixa menos espaço para essa confusão que pode haver entre você perder a ordem em que você executa as células do notebook. É, Isso aqui deixa menos espaço para esse tipo de coisa, tá? Qual é essa abordagem que eu estou propondo dessa vez? É o seguinte, a gente vai ter uma função que, dado o conjunto de entrada do modelo, né, as informações que você precisa para construir o modelo, essa função ela vai te retornar o modelo propriamente dito, devidamente montado, junto com as suas variáveis. Para que você quer isso? Você quer o modelo, obviamente, porque você gostaria de modelar o problema, e as variáveis porque você quer pedir informações para o objeto modelo sobre o valor das variáveis após uma resolução, tá bom? Então, a gente vai implementar o problema do emparelhamento máximo, né? Como vocês sabem, a gente não pode ter duas arestas
compartilhando um mesmo vértice como seu extremo. E a gente gostaria de selecionar, seguindo essa propriedade, o maior número possível de arestas. Bom, então a gente vai implementar tudo aqui dentro dessa função. Aí a gente tem a Maximum Matching. Para a gente fazer isso, como a gente não tem ponderação nessa versão do problema, a gente só quer mesmo maximizar a cardinalidade do emparelhamento, né? Você poderia pensar, ah não, cada aresta vai ter um peso e eu quero pegar um emparelhamento de maior peso. É uma forma de ver também. Outra forma de ver isso que a gente está fazendo é toda aresta tem peso 1, tá bom? Então, de toda forma, você está maximizando a cardinalidade. Pois bem, para a entrada do nosso problema, a gente só precisa do grafo G, tá bom? E aí a gente vai criar o objeto modelo e a gente vai criar novamente o nosso dicionário de variáveis, né? Aí a gente tem o dicionário X, cada variável vai estar associada a um par de vértices UV. E aqui a gente está criando a variável. Ó. Nota que na aula anterior a gente utilizou integer var, porque a gente queria uma variável de valor inteiro. Nessa aula a gente pode ser mais específico, né? Porque as nossas variáveis são binárias. A gente gostaria de determinar apenas se o vértice, ou desculpe, se a aresta pertence ou não ao emparelhamento que a gente está construindo, né? Tá bom. Então para cada variável a gente vai ter para cada aresta, para cada par de vértices correspondente a uma aresta, a gente vai ter uma binary var associada a ela. E observa o seguinte, o objeto G, que vai ser um grafo, ele tem um atributo edges, que retorna uma lista de arestas, tá bom? Ou seja, aqui já é o Sage facilitando a nossa vida, né? A definição de grafo do Sage é muito útil, tá bom? Ela tem diversas coisas implementadas, assim como as definições matemáticas que o Sage traz consigo costumam ser bastante completas. Não vai ser diferente para a definição de grafo. A implementação de grafo dele é bastante completa. Tão completa que as arestas nos grafos do Sage são triplas. São os extremos dos vértices e a terceira, quer dizer, os extremos das arestas, né, o par de vértices da aresta. E a terceira componente é o peso que você vai atribuir àquela aresta. Por padrão, isso é aquele valor do Python, o known, certo? Indicando que uma aresta não tem um peso associado a ela. Pois bem, então a gente vai criar as nossas restrições, né? Criamos o nosso dicionário de variáveis. A gente vai criar as nossas restrições. Observa aqui. Lembra que as nossas restrições são: a gente não quer que duas arestas compartilhem o mesmo vértice como um extremo, né? Ou seja, para cada vértice a gente vai ter que dizer o seguinte, olha, o vértice tal ele só pode aparecer como extremo de no máximo uma aresta. Não necessariamente o emparelhamento ele utiliza todos os vértices do grafo. Quando isso acontece, ele é um emparelhamento perfeito. Mas um emparelhamento de um grafo, as arestas do emparelhamento em um grafo utilizam cada vértice no máximo uma vez, tá? Então é isso que a gente vai colocar como restrição bem aqui. Daí a gente tem o seguinte, para cada vértice do grafo, a gente vai adicionar uma restrição. Novamente, né, a gente tem o objeto model e a gente tem o add constraint, o método do objeto que é responsável por adicionar uma restrição. E o argumento do add constraint é uma expressão linear. Na verdade, é uma inequação linear, né? Ou seja, você não pode multiplicar variáveis, você só pode somar variáveis ou somar múltiplos de variáveis por coeficientes, tá? Aí você vai relacionar isso com menor ou igual, exatamente igual ou maior ou igual. E aqui você vai ter o termo independente, que é simplesmente um escalar. Pois bem, no nosso caso, a gente gostaria que para cada vértice do grafo, no máximo uma aresta fosse selecionada com ele, tendo ele como extremo. Então a gente vai fazer o seguinte, ora, para cada vértice do nosso grafo, a gente vai pegar as arestas incidentes naquele vértice, mais uma vez o Sage ajudando a gente, né? Ou seja, o Sage já tem um método que retorna para a gente quais são as arestas incidentes em um vértice.
E aí essas arestas elas vão ser tratadas como triplas novamente. A gente não está preocupado com peso, a gente está ignorando o peso, né? A terceira componente da tripla. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no dicionário de variáveis a variável correspondente àquela aresta, a variável correspondente à aresta B. O que a gente está fazendo com essas variáveis? A gente está fazendo o somatório delas. A gente está somando todas as variáveis relacionadas com arestas incidentes no vértice V. E a gente está dizendo que esse somatório tem que ser no máximo 1, tá bom? Então isso encerra as nossas restrições, né? E aí a gente vai para a nossa função objetivo. Lembra que no modelo anterior a gente tinha um problema de minimização. A gente queria a menor quantidade possível de funcionários para atender a demanda de uma empresa. Aqui a gente tem um problema de maximização. A gente quer selecionar a maior quantidade possível de arestas sem compartilhar extremo. E assim a gente vai ter o nosso emparelhamento máximo. Então, em vez de chamar o minimize, a gente está chamando aqui o maximize, tá bom? Que é o método responsável por definir uma função objetivo de maximização. E o argumento do maximize é semelhante ao argumento do minimize. É uma expressão linear, simplesmente, ou seja, uma soma de variáveis ou uma soma de variáveis multiplicadas por escalares. Tá? Basicamente, uma combinação das variáveis. Aqui não tem muito mistério, a gente vai estar somando as variáveis x ou v, e dessa vez a gente vai estar somando para toda a aresta do grafo, certo? Para toda a aresta do grafo vai entrar nesse somatório a variável correspondente, tá bom? E daí, uma vez que a gente tenha feito o modelo, né, ou seja, a nossa função maximum matching, ela deixou o modelo preparado para a gente, ela criou as variáveis, definiu a função objetivo, definiu as restrições. A gente vai retornar duas coisas. A gente vai retornar o modelo e a gente vai retornar também o nosso dicionário de variáveis, tá? A gente não vai deixar essa função responsável por resolver o modelo. Essa função é responsável por criar o modelo, criar as variáveis e retornar isso para a gente. Pois bem, agora a gente vai testar o nosso modelo, né? Quer dizer, testar a função que cria o nosso modelo. Daí a gente vai precisar de um grafo. Aqui eu estou pegando um grafo G, um grafo aleatório, certo? Então eu estou usando no modo Graphs, dentro do submódulo Random, a função randomGNP. A função randomGNP, ela cria um grafo com n vértices, com 100 vértices, da forma como eu estou chamando, e cada aresta tem uma probabilidade de ocorrência P. No nosso caso, é 0,5. Tá? Você pode brincar com isso em casa, você pode colocar os valores que você quiser e ver até onde o seu computador aguenta resolver esse problema. Tá bom. Então aqui a gente tem, bem simples, né? O número de vértices e a chance de uma aresta ocorrer entre um par de vértices. Tá? Então isso vai criar o grafo G, que é um grafo aleatório, certo? E aqui a gente vai estar criando um modelo matemático junto com as suas variáveis para o problema do emparelhamento máximo para o grafo G. Aí aqui eu tenho o objeto modelo e aqui eu tenho o conjunto de variáveis x. O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver o nosso modelo matemático e a gente vai exibir a solução. Aqui eu não vou entrar em detalhes como eu havia feito da última vez, a não ser que haja algo interessante. Mas aparentemente, olha só, dessa vez ele achou uma solução trivial, um emparelhamento vazio, tá bom? Ou seja, se ele não selecionar arestas, ele não viola as restrições, ele foi esperto o suficiente para ver isso. Uma restrição para cada vértice. Aí a gente tem um bocadinho de variáveis, né? A gente tem um bocadinho de arestas. E essas arestas, elas ocorrem cada uma em dois vértices, né? Daí a gente tem essa relação que esse carinha bem aqui é o dobro desse carinha bem aqui, tá bom? A gente sempre vai poder observar essas coisinhas no log do Cplex. Ele não consegue diminuir o modelo via pré-processamento, mas aqui a gente já tem uma coisa. Antes a gente não tinha
nada nessa linha. Agora ele já está percebendo que todas as nossas variáveis são binárias. Daí ele tem um tratamento especial para elas, né? Veja só, no branching bound, quando uma variável inteira dá um valor fracionário, você cria dois subproblemas com restrições de bound. Quando uma variável é binária, uma restrição de bound necessariamente fixa o valor da variável binária. Então você não precisa adicionar restrições de bound. Você pode fazer um pré-processamento legal naquele subproblema. Você vai fixar a variável naquele valor e vai substituir aquele valor no modelo e ver se você consegue inferir alguma coisa. Então, como ele sabe que toda ramificação vai resultar em uma variável sendo fixa em dois valores, um em cada subproblema da ramificação, ele está deixando isso claro para a gente, né, de que a gente tem algumas variáveis binárias, no nosso caso todas as variáveis são binárias, e que essas vão receber um certo tratamento especial, tá? Ou seja, quando as coisas começam a ter valor aqui nessa linha, significa que ele entendeu que alguma coisa vai ser interessante e que aquilo vai facilitar a resolução do problema, tá? Aí a gente tem o tempo de pré-processamento, aí ele vai tentar de novo, dessa vez ele vai tentar detectar algumas simetrias, mas se você observar, o nosso problema ele não é complicado o bastante para que haja detecção de alguma redundância, de alguma simetria, ou que ele consiga fazer alguma inferência com as nossas restrições. O nosso conjunto de restrições é mínimo, ele não vai conseguir reduzir, tá bom? Pois bem, mais uma vez, né? Ele demorou 2 centésimos, mais aqui 1 centésimo para fazer o probing. E bem, a gente tem aquelas outras informações, né? E aqui a gente vai ter o log do modelo. Novamente a gente não, o log da resolução do modelo. Novamente a gente não sai da raiz, tá bom? Esse problema é simples o bastante para a gente não precisar resolver para além da raiz. E aí a gente vai começar. Lembra que a gente está maximizando. Como a gente está maximizando, o best integer ele vai crescer e o best bound ele vai descer, tá bom? Bom, o primeiro bound que ele escolhe é um bound bem arbitrário, né? Um bound de uma relaxação combinatorial. O primeiro bound que ele conhece é fixar todas as variáveis com o valor 1, ou seja, selecionar todas as arestas. Por mais que isso seja inviável, a gente sabe que nenhuma solução viável consegue ter um valor maior que esse. E essa é a melhor solução inteira que ele conhece até agora, que é selecionar nenhuma aresta. Ou seja, ele começa bem bobinho, né? Mas de repente, após provavelmente algum pré-processamento, algum fortalecimento do problema da raiz, ele percebe que existe uma solução onde a gente seleciona 49 arestas como nosso emparelhamento, mas ele não muda o best bound, o limite superior continua lá, naquele limite superior trivial, né? Logo em seguida ele seleciona uma aresta a mais e ele percebe do nada que a nossa aresta, que a nossa solução com 50 arestas selecionadas para emparelhamento não pode melhorar. Aí ele fez 456 iterações para isso. Ele ainda não tinha um gap pré-determinado e quando ele determinou um gap foi justamente o gap de 0%, indicando a parada da resolução do problema. Aí ele diz pra gente quanto tempo ele demorou para resolver isso, foi 1/10 de segundo, né? Daí aqui a gente tem 1/10 de segundo no pré-processamento da raiz. E a gente observa que ele sequer entrou no branch and cut, ele não precisou resolver subproblemas para além do problema principal. Então, a gente só pagou o tempo de pré-processamento da raiz, foi 1/10 de segundo, e o modelo está resolvido. Aí aqui a gente tem, né, a função objetivo tendo o valor de 50, que a gente selecionou 50 arestas, e as variáveis correspondentes às arestas que a gente selecionou. Isso não significa muito para a gente, porque esses números eles são internos ao modelo, mas a gente consegue referenciar essas variáveis a partir do nosso dicionário. É por isso que a gente trouxe o dicionário com a gente, tá bom? A gente não retornou só o modelo. Então a gente vai pegar agora o nosso emparelhamento. Como é que a gente vai pegar o nosso emparelhamento? Bom, como eu quero verificar que esse cara é um emparelhamento, eu vou pegar as arestas como sendo conjuntos de vértices, tá? Então eu vou selecionar aqui cada aresta UV, eu vou criar uma lista com os vértices UV
e a partir dessa lista eu vou criar um conjunto com os vértices UV. Bom, então eu tenho aqui 7 UV. Isso vai ser para toda aresta UV do nosso grafo, desde que a variável correspondente à aresta UV tenha valor na solução, tenha sido valorada na solução ótima com valor 1, tá bom? Ou seja, para as variáveis binárias que assumiram o valor 1, correspondentes às arestas que foram selecionadas para o nosso emparelhamento, a gente vai estar pegando as arestas UV correspondentes a essas variáveis binárias e vai estar criando conjuntos. Para que a gente vai estar criando conjuntos? Porque isso vai facilitar na hora de checar que a gente tem de fato um emparelhamento. Então aqui, né, novamente a gente faz mais uma checagemzinha boba, a gente só está verificando que de fato a gente selecionou 50 arestas para o nosso emparelhamento em conformidade com a saída do modelo matemático, da resolução do modelo matemático, e agora a gente vai conferir que a nossa solução de fato é viável, ou seja, a gente vai fazer uma verificação combinatorial de que a gente está de fato lidando com um emparelhamento. Então a gente vai ter a função smatching. A função smatching ela recebe uma lista de arestas e ela vai verificar que essas arestas são disjuntas, ou seja, que elas não têm extremos em comum. Daí a gente vai verificar que as arestas 2 a 2 não têm extremos em comum, ou seja, para cada par de arestas, né? Daí a gente vai estar pegando aqui as arestas 2 a 2. Para cada par de arestas, a gente vai verificar que a aresta E1, que é representada por um conjunto, e daí eu estou chamando esse método dos conjuntos do Python, né? A gente vai mostrar que a aresta E1 ela é disjunta da aresta E2, e isso é válido para todas as arestas, tá bom? Então agora a gente está testando que o nosso emparelhamento, que as arestas selecionadas pelo nosso modelo de fato formam um emparelhamento, ou seja, a gente tem uma confirmação externa do resultado do nosso modelo. Isso pode parecer bobo. Por que eu faria isso? Eu não confio no Cplex? Bom, confiar em software é complicado, tá? Principalmente em software que lida com problemas numéricos, né? O Cplex ele pode sim cometer algum erro numérico, fazer alguma arredondação indevida, tá? Justamente por conta dos errinhos numéricos. Então, a gente vai com calma, olha. O Cplex ele não é um oráculo, tá? O Cplex é uma ferramenta muito interessante, muito útil, mas enquanto você está desenvolvendo o seu projeto baseado no Cplex, é sempre interessante você garantir que a saída que ele te dá está em conformidade com seus requisitos, beleza? É bom você verificar manualmente esses requisitos, porque pode ser inclusive que você encontre um caso particular em que o Cplex não é capaz de te dar uma solução correta. Ele acaba te dando alguma solução inviável devido a um erro de arredondamento que ele comete, né? Então, a gente sempre fica atento nisso, tá? O Cplex dá uma solução para a gente, mas por fora é bom a gente verificar que aquilo ali corresponde ao que a gente quer, tá bom? Então, a gente conseguiu, né, constatar que o nosso modelo matemático resolvido pelo Cplex de fato retornou um emparelhamento. A gente fez uma verificação para além do Cplex. É um método de segurança, né? Um passo de segurança. E agora a gente vai verificar que o nosso emparelhamento é máximo. Porque veja só, a gente primeiro verificou a viabilidade, tá bom? Quando a gente está testando um modelo matemático, geralmente você quer testar duas coisas. Você quer testar se você de fato encontrou uma solução viável ótima. Então você quer testar as coisas. Você quer testar a viabilidade da solução e você quer testar a otimalidade da solução. A função smatching, ela testa a viabilidade da solução. A função smaximumMatching, ela está sendo escrita agora de tal forma que ela teste as duas coisas, a otimalidade e a viabilidade, tá bom? Então como é que a gente vai testar a otimalidade da solução? Bom, o nosso emparelhamento é máximo, ou seja, maior que ele não pode haver outro emparelhamento, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
todas as arestas do nosso grafo e vai tratar elas como conjuntos. Olha só, a gente pegando a aresta UV, o V sendo uma lista e tratando o V como um conjunto, tá? Para cada aresta do nosso grafo. E a gente vai criar um lambdazinho para auxiliar a gente, né? O cannot expand. E o cannot expand é um lambda que faz o seguinte, ele recebe uma aresta, tá bom? E ele verifica o seguinte, olha, existe alguma aresta no nosso emparelhamento que tem um extremo em comum com o E1. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar todas as arestas do nosso edges, né, do nosso emparelhamento, e ele vai verificar uma a uma se aquela aresta é disjunta de E2. Então ele vai estar fazendo isso aqui com um all, né? Ou seja, esse cara só retorna falso. Esse cara só retorna falso se existir uma aresta E2 disjunta da nossa aresta E1. Tá bom? Na verdade, ele só retorna falso se existe uma aresta E2 que não é disjunta da nossa aresta E1, tá bom? E como a gente sabe que essa é a condição para o all retornar falso, né? Quando existe uma aresta E2 que não é disjunta de E1, a gente está aqui com o nosso not justamente para entrar em conformidade com a semântica desse cara, né? Cannot expand, ou seja, a gente está decidindo se a aresta E1 não pode expandir o nosso emparelhamento. Quando é que ela não pode expandir o nosso emparelhamento? Quando ela já tem algum extremo em comum com uma aresta, né? Se ela for disjunta de todas as arestas do nosso emparelhamento, o all vai retornar true e o not vai transformar esse true em um false, e daí a gente sabe que cannot expand para uma aresta E1 que é disjunta de todas as arestas do nosso emparelhamento retorna false, tá bom? Por quê? Porque a aresta E1 vai conseguir de fato expandir o nosso emparelhamento. Daí a gente vai criar o seguinte booleano, cannot be expanded. O que esse booleano está querendo dizer? Esse booleano está querendo representar que o nosso emparelhamento ele não pode ser expandido. Como é que a gente vai determinar que o nosso emparelhamento não pode ser expandido? A gente novamente vai utilizar o all e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar que nenhuma aresta do nosso grafo, né? Lembrando que a gente está vendo as arestas aqui como conjuntos, a gente vai verificar que nenhuma aresta do nosso grafo consegue expandir o nosso emparelhamento. Se você tem um olhar rápido, você já percebeu que isso aqui poderia ser escrito de uma maneira um pouquinho mais eficiente, porque naturalmente as arestas que já estão no nosso emparelhamento não vão poder expandir o nosso emparelhamento. Então, você já viu que existe uma oportunidade de otimização do código bem aqui no argumento desse for, né? A gente não precisaria observar todas as arestas, mas apenas aquelas arestas que não fazem parte do nosso emparelhamento, tá bom? E por fim, a gente vai dar o retorno da nossa função isMaximumMatching. Primeiro, a gente vai estar decidindo se ele é um emparelhamento e se ele não pode ser expandido. Se as duas coisas são verdades, né? Ele não é um emparelhamento, ele não pode ser expandido, então a gente está diante do nosso emparelhamento máximo, tá bom? Daí, aqui a gente está testando, olha só, que no grafo G, matching é um emparelhamento máximo e a gente tem como resultado true, tá bom? Então aqui não tem muito que ilustrar, a gente só está testando mesmo a validade do modelo, pelo menos para um grafo aleatório. Isso dá uma certa confiança, né? Eu não criei o grafo para o modelo passar. Para um grafo aleatório, esse modelo opera corretamente, tá bom? E essa é a nossa última aula, essa é a nossa última videoaula da disciplina e até mais, pessoal. Até as nossas lives.